Petit, que é coeditor da revista UFO, fundador membro da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, né? Então eu tenho a honra de chamar aqui para uma grande palestra o grande nome, Marco Antônio Petit. Obrigado, Marco. Agradeço a vocês todos que estão aqui desde o início, a maioria aqui, e vão ainda. Eu vou tentar ser mais rápido, né, do que eu havia planejado. Tiramos algumas das imagens, mas sem eu contar o sentido oculto da conferência. Eu agradeço ao Edson, inclusive, dou os parabéns para ele. Viu, Edson? Excelente apresentação. E a gente pode colocar logo a... Deixa assim. Quem viu aí o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? O pessoal mais antigo viu. Quem viu? Tem bastante gente. Quem viu o 2010? O ano que fazia... Não lembro. Estou tendo uma resposta maior do que eu imaginava, né? Então, quem viu ambos os filmes está reconhecendo aqui essa imagem. É do monolito. Que no caso da ficção, no caso do filme, do primeiro deles, lançado em 68, foi considerado o monolito, quando descoberto dentro de uma cratera lunar, na região do polo sul da Lua, uma prova definitiva de vida extraterrestre, da presença de algum tipo de interferência até na origem da humanidade. Isso é a ideia básica do primeiro filme, ou seja, da ficção de 1968. Reparem, esse filme é de 68. Primeira informação, a gente vai fazer uma série de conexões rápidas aqui, com imagens da NASA, com imagens do meu trabalho na Serra da Beleza, iniciado em 1982, que propiciou a oportunidade da minha pessoa de não só fotografar os UFOs, trocar a sinalização luminosa com esses objetos, como também interagir, esse é um ponto fundamental, interagir dentro da questão de algum tipo de presença, claramente extraplanetária, naquela região. Agora, o que eu quero chamar a atenção logo no início, antes de irmos para uma rápida introdução aqui, que dá seguimento a um outro tipo de aspecto que eu vou abordar com vocês. Que, na realidade, aquilo que na ficção, em 68, foi utilizado como uma prova definitiva de vida extraterrestre, de uma consciência superior, na realidade, no ano anterior, 1967, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar uma imagem, aproveito até para dizer o seguinte: essa conferência é uma daquelas que as imagens são fundamentais, então quem estiver longe não vai poder observar certos detalhes que eu vou estar aqui para mostrar. Então, se houver interesse, pode vir aqui para fora. Em 67, o que aconteceu? Nós tivemos o coroamento de um projeto da NASA de investigação lunar, com a espaçonave lunar, que precedeu justamente a chegada dos primeiros astronautas na Lua, 2 anos depois. Agora, por que eu estou falando disso? Porque nesse ano de 67, ou seja, um ano antes do filme ser lançado, na verdade já estava em produção, os americanos, mesmo ainda sem tripulantes na Lua ou na órbita justamente lunar, eles já estavam documentando a presença alienígena num nível 100 vezes superior a que o filme mostrava. E isso não foi divulgado na época. Agora, como é que eu posso fazer essa afirmativa? Porque eu mexo também com essa área, uma das áreas que eu atuo há décadas, na verdade, é justamente aquela ligada à análise das imagens que nós pesquisamos nos catálogos de fotografias da NASA. Essas imagens são investigadas, são descobertas por pessoas como eu, várias outras no exterior, pesquisadores independentes, que encontraram aquela capacidade de manejar os sites da rede espacial para acessar determinadas áreas específicas, onde essas imagens não estão censuradas, podem ser vistas. Ou seja, a NASA, ela deseja que pessoas como vocês que estão hoje aqui comigo vejam essas fotografias. Ela não chama a mídia para mostrar. Ou seja, existe um desacompanhamento dentro desse processo todo e tem 2 aspectos que têm que ser sempre destacados por pessoas como eu. Uma é a verdade que vocês e o mundo todo deveriam acreditar. Que verdade é essa? Que ainda não descobrimos um micróbio em Marte, por exemplo. Então, como é que eu posso estar falando dessas coisas em relação a outra? A outra é aquela que as pessoas preparadas para essa verdade maior podem acessar através de trabalhos como o meu próprio. Eu posso acessar. E não é, às vezes as pessoas, quando veem alguma dessas fotos, me perguntam, ligadas a Marte, a Lua, etc. Luas, Saturno, Júpiter.
se existe algum código, alguma senha que eu descobri ou recebi para poder acessar esse tipo de material. Não existe. Existe muito trabalho. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho uma média de 5, 6 horas diariamente, aí, às vezes dentro do tempo de finais de semana, para investigar especificamente as imagens da NASA ligadas a Marte, somente dos 2 globos, Curiosity e Perseverance, que vão ser usados durante pouco tempo para se provar oficialmente vida microbiana ancestral, ou seja, antiga em Marte. Para vocês terem uma ideia, a NASA hoje tem, às vezes as pessoas me perguntam, qual é o site da NASA? Não é o site da NASA. A NASA tem dezenas e dezenas de páginas, cada uma delas dentro de uma área específica. Então você tem que descobrir quais são essas páginas mais interessantes para nós, para o nosso trabalho, e passar a trabalhar dentro delas. Cada uma delas tem, entre aspas, um funcionamento particular. Se você aprendeu a mexer numa dessas páginas, você vai ter que aprender uma outra diferente, porque o processo é totalmente diferenciado. Então, parte daquilo que eu vou mostrar para vocês daqui para frente tem a ver com a serra. Vocês vão entender a Serra da Beleza, no interior do Estado do Rio, com o contexto, justamente, do que? Daquilo que o Pacatini hoje falou na palestra dele por outros motivos, que é importantíssimo. Tudo está conectado, não há nada que você possa separar dentro da questão zoológica de uma outra parte da mesma. De uma maneira ou outra existe esse tipo de conexão. Isso aqui é para eu ia contar uma história talvez um pouco longa em relação a essa imagem. Importante, a imagem é apenas para ser usada como roteiro. Mas, repare, existe uma data aqui, Petrópolis, Rio de Janeiro, 1963. Nesse ano, hoje eu estou com 66 anos, nesse ano eu tinha exatamente 6 anos de idade. Foi quando eu tive a minha primeira experiência, não foi uma experiência ufológica, mas foi uma experiência que me trouxe a certeza da existência de vida inteligente do universo. O que aconteceu? A partir dali eu comecei uma jornada que vem até os dias de hoje, que faz com que eu esteja aqui na frente de vocês nessa data. Vamos estar lá com o Marcão lá em Sorocaba, daqui a uma semana. O que aconteceu comigo há 6 anos atrás? Eu sou nascido no Rio, mudei para Petrópolis com a minha irmã, meus pais, para uma região que naquela época tinha pouquíssima iluminação. Então, na maioria das noites, eu ia para fora de casa, simplesmente para olhar o céu. E era uma atividade totalmente solitária, isolada a mim. Minha família não tinha nenhum tipo de ligação com esse interesse. E não se sabe por que, eu não sei por que, mas o fato é que aconteceu o seguinte: quando eu olhei para o céu estrelado, numa noite sem lua, aos 6 anos de idade, lá em Petrópolis, cidade imperial, onde o imperador, Dom Pedro ia passar justamente os meses de verão no Rio. Eu olhando esse céu que eu já vinha olhando desde a minha chegada em Petrópolis meses antes, eu fui invadido literalmente por uma percepção que eu não vi ninguém falando comigo, eu não tive um contato telepático, mas de uma maneira ou outra eu acessei a seguinte informação como se fosse um pacote colocado na minha mente, que em torno de várias daquelas estrelas que eu estava observando naquele céu noturno da cidade imperial, naquela data, haviam planetas, e que em vários desses planetas a vida não só tinha surgido, mas evoluído até formas capazes de viajar pelo universo. Isso foi a percepção, a coisa que veio para mim aos 6 anos de idade. E, por conta disso, uma série de coisas aconteceram. Hoje eu conversei com a Thaís, a enfermeira lá fora, e foi uma coisa muito especial que eu não comentei com ninguém ainda. Ele estava contando a história dele de envolvimento de coisas que foram acontecendo na vida dele, do tipo que eu vivi, que eu vou rapidamente passar para vocês aqui hoje. Eu vejo o Pacatini falar desse tipo de aspecto, dessa conexão total, dessa integração. Se eu for saber a história do Marcão, vai ser a história própria dele, mas que vai levar a mesma coisa. Então vocês que estão aqui também têm esse tipo de realidade. É só começar a questionar: quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Aqui, por exemplo, nesse momento. Próximo. Repare bem, eu vou dar um salto agora de tempo, o Pacatini disse, por exemplo, para vocês, que de alguma maneira ou outra, a vida dele foi, vamos chamar assim, controlada ou gerenciada para ter vivesse em 3 corações da infância, para depois, quando os fatos que estavam acontecessem, ele tivesse acesso também para começar a humanidade. E minha vida é cheia desse tipo de coisa. Eu não vou contar essa parte agora, ela vai estar num dos meus vídeos que a gente vai
vai lançar até o início do mês que vem, o 16º, que vai contar a minha percepção da ufologia na atualidade a partir da minha vida dentro desse contexto. Mas o que é isso aqui? Para vocês verem, retornando àquela mesma condição do Pacatini dentro da estrutura do caso Varginha fez menção. O que vocês têm aqui do lado esquerdo e do lado direito são dois prints. O print da esquerda de vocês, ele apresenta, pode ser visto ainda nesse momento no meu celular, que é o quê? É um contato do WhatsApp, uma mensagem enviada para mim, no meu dia, 7 de agosto de 2023. Por quê? Por um dos principais jornalistas do jornal norte-americano, o Washington Post, um dos dois principais jornais daquele país. O que ele diz rapidamente aqui? Repare, eu vou ler só do lado esquerdo, a partezinha branca embaixo. Meu nome é Terry Magoia e fala razoavelmente português, né? Às vezes ele entendi alguma coisa. E eu sou correspondente do jornal norte-americano, que é o Washington Post aqui no Brasil. Estou produzindo uma reportagem sobre o crescente interesse internacional na liberação de documentos governamentais em países ao redor do mundo. Brasil, repare bem o que ele já falava para mim, Brasil é um exemplo significante, quer dizer, aí já um significativo, né? Há muito tempo o país está, ou seja, o nosso, mais aberto à ideia que existe vida inteligente, não humana, que foi na vanguarda em abrir acesso aos documentos secretos. Trabalho que eu, Gebaré, Claudio Povo, Fernando Ramalho, iniciamos décadas atrás. Quero ouvir, reparem bem, o convite inicial, quero ouvir você, a luta da sua organização, do CBU, para quem não conhece, Comissão Brasileira de Ufólogos. Quem são membros aqui da CBU hoje? Marcão, o próprio Reginaldo Jataí, o Reginaldo Jataí faleceu, foi um dos fundadores, né? O Ataíde Ferreira e o Gênio Silva também, né? E aí ele fala, quero ouvir você, a luta da sua organização, CBU, que não é minha, é de todos esses que eu estou citando, e o que está acontecendo agora, ou seja, no nosso país. Podemos conversar? Aí é claro que eu não respondi não, né? Respondi um sim. E o print da direita é só o seguinte, depois de eu falar das realizações, daquilo que nós... Aí que é o ponto. O que aconteceu a partir desse primeiro contato do Terry Magoia? Eu e o atual presidente da CBU, o fólogo Thiago Tiquete, interagimos com esse jornalista no Washington Post durante quase um mês, para que ele pudesse produzir o quê? A maior matéria em termos de importância sobre a ufologia brasileira já apresentada no exterior. E isso depois do que aconteceu logo lá no Congresso. Aqui o print da direita é só para mostrar o quê? A gente já vai para as imagens. Depois de eu historiar o que a gente tinha passado para ele, era apenas um pequeno extrato do que nós produzimos em termos de resultados, ali de liberação de milhares de páginas, geralmente documentos da Força Aérea, principalmente documentos da Força Aérea norte-americana, que antes eram secretos, hoje estão a partir do nosso trabalho lá com o Arquivo Nacional, trabalho da CBU. Aí ele só fala, maravilha, reparem bem, ajudou muito, aqui já é quase a nossa despedida depois do trabalho feito. Conseguiram muitas conquistas, conseguiram muitas conquistas nesse assunto importante e que vai se refletir na reportagem. Tá? Ou seja, o reconhecimento dos principais jornalistas desse, que é um dos dois principais jornais norte-americanos, pelo trabalho da CBU e principalmente pela ufologia brasileira. Eu faço minhas as palavras do Pacatini, que tem feito falar isso várias vezes, que é a melhor ufologia do mundo. Próximo? Vamos lá. Aqui é só para vocês verem já com o link, tudo. Depois, quem quiser, eu posso passar o link. É a matéria depois que saiu dias depois. Reparem que no próprio link existe a referência, né? O uso no Brasil, um pouco menos, né? É só os prints que eu fiz rapidamente. Ela foi publicada agora no dia 6 de setembro de 2023. Essa matéria, que vocês não sabem, não tinham como saber, é que inspirou tantas reportagens na mídia nacional nos últimos meses. Porque a gente tinha jornais aqui no Brasil, determinados programas de televisão, que não abordavam a questão ufológica nenhuma, mas bastou o Washington Post vir falar disso, da ufologia brasileira, que aí eles começaram a pegar um macio que saiu lá nos Estados Unidos. Próximo. Aqui aparece a foto dele, do Terry Magoia, né?
E o destaque, né, aí o link que eu posso depois fornecer para vocês, a revista UF, da qual eu sou coordenador, como foi dito aqui, já publicou da íntegra a tradução. Eu posso também fornecer o link da tradução da própria matéria. Próximo. É só uma página dos detalhes da matéria, né, do jornal, que eu fiz um brinde aqui para cá, tratando da nossa operação Prato, né, que veio à tona de maneira mais violenta a partir do momento que eu e o Gevaé gravamos os primeiros e únicos, na verdade, depoimentos sobre a operação Prato como comandante da mídia. Né? Próximo. O que eu mostrei para vocês no início? É que aquela coisa que eu queria que vocês percebessem, que era uma história minha, do Marcão, de todos vocês, do Pacatinho, que podem estar aqui. Eu mexo com astronomia desde criança também. Né? O que eu gostaria de dizer? O universo hoje, dentro da nossa visão mais aprofundada, cientificamente falando, é claramente algo que nasceu programado por alguém, entre aspas, para aquilo. Não só para evoluir, mas para evoluir através da vida. Esse é um pecado que cada vez fica mais evidente para quem tem a mente ligeiramente mais aberta. Agora, se o universo é algo que foi programado, está programado. A gente tem na astronomia o que nós chamamos de constantes cósmicas. O que são as constantes cósmicas? São as constantes, justamente, que nós podemos verificar que é fundamento a própria realidade material dele. Só que essa realidade material, ela emerge de algo que não é material, que a própria física quântica tem revelado. Então, se o universo, repare um pouco o que eu quero chamar a atenção agora, segundo, se o universo é algo que possui uma programação para evoluir dentro de determinados parâmetros, e nós somos o universo e ele é cada um de nós, vários desse sentido dessa coisa, por isso que a gente é um, todos somos um. Será que as nossas vidas particulares, de uma maneira ou outra, pessoais, não fazem parte dessa programação, inclusive dentro desse contexto de se revelar a vida extraterrestre? É claro que sim. Tá? Agora, como eu falei agora há pouco, nós temos duas situações distintas, mas que são, mais uma vez frisando, amplamente conectadas. A realidade daquilo que a NASA divulga e chama a imprensa para ter acesso, e aquilo que pessoas como eu estamos encontrando nos seus catálogos. Mas a gente encontra aonde isso? Em que proporção? Hoje a Agência Espacial Americana ela tem perto de 15 a 16 milhões de fotos liberadas, qualquer um que vocês podem acessar. Sabiam disso? 15 a 16 milhões da Lua, de Marte, do restante do sistema solar. É ali que a gente trabalha. Agora, se a NASA tem esse aspecto diferenciado, ou seja, a verdade dada a públicos, quando ele chama a mídia, ainda é aquela que fala que a vida extraterrestre está sendo procurada em Marte, por exemplo, a nível de vida microbiana do passado, ou ancestral. Mas esses trabalhos que nós fazemos dentro desses interesses particulares revelam isso aqui está aqui. Vou ler para vocês, para quem está lá atrás. Para essa declaração, a vida extraterrestre pode existir sob todos os tipos e condições que os humanos lutariam para imaginar. Repare a afirmativa. A vida extraterrestre pode existir sob todos os tipos de condições que os humanos lutariam para imaginar. Isso é algo objetivo a favor da vida como algo inerente ao universo? É claro que é. Isso combina com a ideia de que estamos buscando vida microbiana em Marte para se provar vida extraterrestre? Não combina. Sabem onde eu localizei? Quem tiver dúvida, eu posso também fornecer lá embaixo amanhã, quando nós estamos nos nossos livros, o link para que vocês possam acessar essa realidade, para vocês verem que a tradução que nós fizemos é integralmente fiel. Próximo. Essa é a página da NASA, da espaçonave que vai ser lançada no ano que vem em direção à Lua Europa, de Júpiter. Aqui embaixo vocês têm o link, ou seja, é mais uma evidência que eu quero trazer para vocês, que aquilo que a NASA oficialmente divulga está muito aquém daquilo que ela mesma dá acesso através dessas formas mais especiais a pessoas como eu, mas que podem ser qualquer um de vocês. Tá? Próximo. Agora, poucos dias antes, na verdade, da matéria do Washington Post, se tornou histórica, né,
que ela descreve, isso eu não tinha falado, a história, o que ela descreve? A história da ufologia militar brasileira, desde os seus primórdios. E é uma matéria importantíssima para nós da Comissão Brasileira de Ufólogos, porque ela cita a CBU justamente a sua importância. Isso você está dentro do cenário internacional. Agora, poucos dias antes, vocês estão vendo já agora, é a revista russa Segredos do Século XX, que foi publicado cerca de 16, 18 dias aproximadamente, antes da matéria do posto, em que ela apresenta para os russos, nesse momento atual, os vários aspectos da minha pesquisa. Na Serra da Beleza, de maneira detalhada, as pesquisas ligadas ao planeta Marte, principalmente o aspecto militar da Comissão Brasileira de Ufólogos, entre outros. Né? Pode botar o próximo. Então, vocês têm aqui imagens, que são imagens da ufologia brasileira, que destacam aqui a minha presença junto com o Coronel Holanda, comandante da Operação K, o carimbo da Força Aérea quase me levou a ser preso, porque publicou esse carimbo confidencial na capa da UFO no passado, né? Uma foto da grande onda de aparições no Brasil de 54. Essa imagem, que vocês podem achar aí da direita, né? Essa é ligada à Operação Prata, a direita é claro ligada ao Varginha. O meu livro que o Pacatinho postou sobre o Varginha. Isso tudo, vai contar o próximo, publicar o logo da nossa campanha UFO, Liberdade de Informação Já, que permitiu isso tudo. Isso é só a pessoa que foi a que propiciou a chegada da ufologia brasileira dessa maneira destacada, também agora há poucos meses atrás, na UFO. Luiz Carlos Prestes Filho, meu parceiro lá em Apoio, como ele deu para a beleza. Né? Ele é filho do próprio Luiz Carlos Prestes, o lendário comunista do passado. E nós o que descobrimos quando nós começamos a nos encontrar em conservatório? Essas coisas. O pai dele e o meu avô, Jean Petit, da aeronáutica, da aviação naval naquela época, chegaram a ter vários momentos de interação. E agora, ele comigo, entrando nesse contexto para levar a ufologia brasileira, através do trabalho, para lá. Né? O que aconteceu? Ele pegou, qual é a origem dessa matéria? Ele pegou o meu livro da Serra da Beleza e levou para os russos. E aí eles ficaram impressionados com o trabalho, justamente a própria revista teve interesse em me ouvir, justamente vendo esse plano. É mais um exemplo daquilo que vocês têm que ter noção do quanto a nossa ufologia tem sido, de fato, reverenciada nesse momento de abertura global em relação ao tema da atualidade. Eu não poderia, nesse momento, né, estamos aqui no Peruíno, deixar de fazer uma homenagem a dois grandes irmãos meus do passado, hoje saudosos. Do lado esquerdo, é claro, vocês conhecem, Ademar José Gebraé, o eterno divulgador da UFO. Eu, no meio dos dois, o meu também grande irmão Rafael Cury. Nós três, ao longo da década de 80, só para vocês terem uma ideia, quando eu atestei a realidade do fenômeno UFO lá na região, a partir da primeira visita, 2 semanas depois, exatamente, foi no dia 8 de maio, um sábado, 2 semanas depois, eu voltei exatamente no mesmo ponto onde contamos no nosso acampamento inicial. Aí vimos 2 UFOs, 2 sondas, não mais um objeto de porte maior, como no caso anterior, do dia 8 de maio. E aí, na terceira vez, eu já comecei a levar equipamento para tentar documentar aquilo. Não consegui, porque progressivamente, enquanto a gente insistia de início em documentar fotograficamente e também em seguida cinematograficamente esse fenômeno, ou o fenômeno não acontecia, os UFOs não apareciam, ou não aparecia tão longe, tão rápido, que numa única vez eu consegui disparar a filmadora, entre aspas, o gatilho dela, mas não peguei nada. 2 anos, praticamente, dessas tentativas infrutíferas, eu tive uma outra experiência, a primeira, na verdade, especificamente em Guerra da Serra, em que eu tive aquela intuição para simplesmente conversar com o meu amigo do lado, que era testemunho, um rapaz chamado-se Jorge Alberto, e falei para ele: olha, se é pelas nossas tentativas de documentar o fenômeno, a partir desse momento, eu estou guardando a máquina fotográfica, vocês terem uma ideia, eu já tinha até vendido a filmadora, porque não estava servindo para nada. Isso era mais ou menos 5 para as 10, de uma noite chuvosa, sem visibilidade das estrelas, ou seja, o céu totalmente coberto. 5 para as 10. Abriu, nós estávamos sentados em 2 cadeiras dessas de praia. Eu nem levantei da cadeira, eu avancei, como se chamava as barracas de passão. Eu abri o fechamento da parte inferior do meu lado, joguei a câmera para dentro e fechei. 5 minutos depois, talvez um pouco menos,
surgiram daquela serração 2 objetos esféricos se aproximando, que pararam quase que na entrada da fazenda. O primeiro parou e o segundo começou a fazer movimentos giratórios. Resumindo bem a história, que não é o objetivo de contar aqui, aquilo serviu, se eu precisava de uma prova, que eu tinha que deixar naquele momento qualquer tentativa de documentação. Só que aí, 6 anos depois desse fato, repare bem, eu, já como morador da região, eu tive também uma outra intuição, vamos chamar assim. Então isso tudo foi coincidência. É claro que na nossa visão pessoal não foi. Eu tive aquela percepção que eu podia comprar novamente o equipamento, aí comprei um equipamento com uso específico para essa finalidade, né, de fazer fotos com as máquinas, sempre no tripé, com tempo de exposição prolongado, para quê? Para você registrar a trajetória dos objetos, alterações de trajetórias e com pontos de referência, que geralmente não aparecem nas fotos noturnas, você não vê as estrelas. Então, as fotos, ou você tem as estrelas quando o céu estava aberto, ou você tem um ambiente, um local, né, abaixo da própria presença desse objeto, quase como se fosse uma foto batida de dia. E eu comprei essa máquina russa, bati as primeiras fotos a partir dessa grande onda que apareceu em 88, e no meio dessas primeiras fotografias a gente já percebeu o seguinte, que eles tinham um controle total como tem. Isso eu falo quando nós estamos tentando uma interceptação de UFO através de um caça nosso, de informação, eles sabem exatamente o que se desejar, né? Aquilo que está na mente de quem está na região, por exemplo. E aí eu comecei a perceber que quando eu, e depois um outro colega nosso que também participou pelo menos de pouco mais, pelo menos de 300 a 600, mais de 600 que eu fiz, Denilson, o que aconteceu? Ele comprou uma máquina igual e começou a acontecer com ele exatamente a mesma coisa. O Arthur Serra, né, participou de várias dessas medidas lá no passado, na época que fazia parte do nosso trabalho. Tá? O Edson já esteve lá, em épocas mais recentes, vários principais pesquisadores da ufologia brasileira praticamente foram lá conhecer o nosso trabalho. E lá, reparem bem, será que foi coincidência? O Gevaer, quando foi investigar, quando foi conhecer o meu trabalho pessoalmente lá, depois que eu já tinha publicado inúmeros artigos meus dentro do grupo UFO, da sua revista, a campanha, isso a maior parte das pessoas não tem a menor ideia, a campanha UFO Verdade e Informação já, da CDU, que propiciou toda essa abertura dos documentos oficiais da Força Aérea, começou aonde? Começou em conservatório, nessa visita do Gevaer. Quando tanto eu quanto ele fomos provocados por um delegado da Polícia Civil, vivo até hoje, porque eu encontrei um outro dia lá, junto com o meu maior apoiador, como hoteleiro, empresário Sérgio Consentino, já. O nome dele é Sérgio Consentino, proprietário do Hotel Bucheiro, onde eu realizo a parte das palestras da atualidade lá. Eles dois, o nome do delegado é Ivo Barroso, chegaram para nós dois numa conversa de manhã lá na casa do próprio e falaram: vocês não podem fazer alguma coisa para acabar com esse apertamento ou lutar contra ele? Ali em conservatório, abaixo do céu da Serra da Beleza, dessas coisas todas que aconteceram lá, surgiu a própria campanha que depois foi abraçada por uma específica parcela da Comunidade Ufológica Nacional. Vocês têm uma das primeiras fotografias que nós tivemos, né? As primeiras foram no ano 88, no ano 89 também. A gente vai mostrar uma publicação, mas eu quero só relativo no dia 11 de novembro de 1990. Frisando, presença de Denilson de Andrade Lima. Quase todas que eu tive, ele esteve presente ao meu lado. Tá? Mas por que eu escolhi essa aqui? Vocês têm as estrelas na parte não nublada do céu. Essa foto foi batida por volta de 9h30 da noite, mas vocês podem perceber as nuvens. Né? E isso não é claridade na cidade atrás não, isso é simplesmente o efeito desse processo técnico especial fotográfico, com fios mais sensíveis que nós usamos, que clarearam as imagens com a sua revelação. E eu tinha perdido o objeto que veio de Minas por aqui e sumiu aqui, nesse ponto. E eu não consegui fotografá-lo. Pode botar o próximo. Aqui é a ampliação. Tá? O que aconteceu? Eu não sei porquê, depois que o objeto sumiu, eu virei a câmera mais para a direita em relação à minha posição. Isso, então, dentro dessa perspectiva de interação, eu quero dizer, né, que nós fomos vivenciando na série e continuamos a vivenciar em outros pontos do nosso
trabalho, né? Nas mais diversas áreas. Eu, de alguma maneira, apontei a câmera para o ponto exato que o objeto ia sair de trás dela. Por isso que eu consegui, né, com uma foto de posição colocada, pegá-lo justamente no momento que ele saía de trás da montanha, depois de ele ter desaparecido. Será que isso também foi coincidência? Eu acho que não. Próximo. Essa outra imagem é a mais importante pelo que a gente vai ver agora em alguma das imagens da NASA. Tá? Ela foi batida antes daquela, numa noite de céu totalmente fechado, com filmes de a exposição 3 segundos, ou seja, que a câmera ficou aberta no seu obturador às 8 horas da noite, né? 24 de março de 89. O que a gente tem aqui? A gente tem duas postes, não de luz, mas de energia, as linhas das montanhas mais próximas de nós. Aqui existe uma linha quase invisível, mas que pode ser percebida. E o que nós registramos aí? O objeto se materializou na nossa frente, sobre aquela montanha especificamente, ficou parado durante alguns segundos, aí, numa fração de segundo, ele reduziu o brilho e, literalmente, foi como se ele entrasse na montanha. E nessa montanha, quando nós fomos investigar, nós descobrimos uma comunidade de descendentes de escravos aqui atrás, tá, que existe até hoje, lá é chamada de a região de Quilombo, onde os moradores, os poucos moradores, né, que na época não tinham nem energia elétrica, para vocês terem uma ideia, estavam vendo o objeto sair realmente das montanhas em torno do vale, começando por essa, e vinham até seres luminosos se materializavam a partir do adensamento de, vamos chamar assim, nevoeiros especiais que muitas vezes, principalmente nas madrugadas, aconteciam. Então isso chamou a nossa atenção e a gente começou a conversar com uma quantidade enorme de testemunhos. Eu disse que a gente já teve acesso a mais de 400 moradores com experiências lá. E quando eu falo isso, não é uma cozinha no céu distante. Era gente que tinha um carro bloqueado, paralisado por lufa a menos de 50 metros sobre eles, esse tipo de coisa. Pessoas até militares que deram depoimentos que viram UFOs pousados, seres do lado de fora, etc. Né? Mas a gente começou a levantar informações que davam a entender que na região existia provavelmente uma espécie de uma instalação cujo tamanho a gente não poderia vislumbrar, tá? Porque não era só nós, não era só as pessoas do meu grupo que estavam vendo, às vezes até como nesse caso, fotografando os objetos entrando ou saindo. Os moradores do passado já viram isso, né? Próximo. E aí, né, eu deixei de morar lá para acontecer esse fato. Por quanto tempo eu estou, Cris? 45, tá? Estou no meio do tempo, tá bom. Tem que cuidar, eu não posso deixar de falar certas coisas para essa conexão final. Essa é uma imagem, vocês estão vendo uma imagem do Parque da América do Sul, destaque do Brasil, uma imagem da Estação Espacial Internacional. Por que eu voltei ela aí? Porque quando eu deixei de ser morador do conservatório, conservatório em Santos, Rio Preto, em 92, eu voltei para o Rio, né, como morador da minha cidade natal. E passaram aproximadamente 4 anos em que eu ia lá só para investigar, fazer visitas para os meus parceiros, etc. Mas não era mais morador. E aí aconteceu o seguinte: quando a minha filha, o nome dela é Jeane, que hoje está com 27 anos, ela tinha aproximadamente 3 anos e 2, 3 meses, isso no primeiro semestre de 99. A minha surpresa, eu voltei a ser morador da região, como eu já tinha falado que aconteceu. E nesse período que antecedeu, na verdade, o nascimento dela, ou seja, aproximadamente 3 anos antes de 99, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava lá em Santos do Rio, quando eu tinha residido na região pela primeira vez, que se identificou como um técnico, né, um cientista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não de São José dos Campos, que é aqui em São Paulo, né, também, né? Não é tão longe de nós aqui, mas ela de Cachoeira Paulista, da sede do INPE de Cachoeira Paulista também, como vocês sabem, no estado de São Paulo. E ele me disse o seguinte, que estava lá na casa do Denilson, na verdade havia uma venda lá, um ponto comercial. Denilson é o grande parceiro lá desse fenômeno, das investigações deles, né? E ele disse o seguinte, que tinha ouvido falar muito da minha pessoa, que eu conhecia muito a região. E
Ele estava entrando em contato porque o INPE havia pedido, repare bem o que eu vou falar agora, um pedido de formatação de mais um acordo por parte da NASA com eles para investigar o mistério que acontecia na região da Serra da Beleza. Que mistério é esse? Ele me disse, ó, a NASA, me lembro como se fosse hoje, a NASA não nos dá e nunca nos deu pulo do gato, viu, Pagatinho? Falamos só o necessário e a gente fazia aquilo que queria ou não. E aí aconteceu o seguinte, ele disse, repetindo, a NASA não nos dá o pulo do gato. Aí ele já falou para mim o seguinte, eles declararam para nós e pediram um acordo para que nós investigássemos, né, dentro desse acordo, que estava para ser formatado ou não naquele momento. Por quê? Que havia um ponto dentro do distrito de Santos Antônio do Rio Preto, onde fica a parte da serra, que não estava se deixando fotografar no espaço. Esse universo, esse nosso, que já nos indica a possibilidade de outros, ele foi forjado, foi programado para ter a vida como seu próprio agente principal de modificação. A nossa humanidade não tem origem nesse planeta. A gente tem trabalhos, eu mesmo, outros colegas, que mostram as indicações que nós viemos no espaço. Repetimos aqui, tivemos que passar por um novo processo de evolução, envolvendo o processo de contato via redução da qualidade. Isso já é um outro tempo. Quando a gente fala dessas coisas, muitas pessoas no meio acadêmico, tinha gente da área de antropologia que ia ver minhas palestras desse tipo, nunca conseguiram tirar nada da validade daquilo que eu tinha colocado com seus próprios conhecimentos. Mas quando você fala assim para cético, eles falam, isso aí é uma baboseira, uma besteira. Eu vou só citar dois personagens